Mateus, capítulo 4. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagem de Mateus. Como eu disse, no Natal, nós começamos no Natal, vamos terminar na Páscoa, pegando algumas partes de Mateus, tentando entender o que Mateus quer que nós aprendamos sobre a vida e o ministério de Jesus, quais são os grandes pontos que Mateus destaca aqui no ministério de Jesus. Lembrando que cada evangelista trabalha e apresenta questões diferentes, e nós vimos isso, cada ano vem um evangelho diferente. Nós já percebemos que cada evangelho trabalha de uma maneira diferente, apresenta o evangelho de Jesus de uma maneira, uma ênfase em determinadas áreas e outro com ênfase em outras áreas. Mateus, ele quer mostrar que Jesus Cristo é o Messias prometido, o rei, filho de Davi, aquele que foi prometido tanto a Abraão quanto a Davi. E Mateus, por isso, ele escreve para aquele povo judeu, recém-convertido, a maioria deles, ao cristianismo, e agora ele quer mostrar que de fato Jesus Cristo é o Messias prometido. Jesus Cristo é o nosso rei, e por isso nós precisamos adorá-lo, e é por isso nós precisamos ouvi-lo, da mesma maneira como muitos judeus ainda hoje esperam a vinda do Messias. Naquela época ainda mais, lembrando que hoje em dia tem muita mistura, das religiões, até o judaísmo hoje já não é mais o mesmo daquela época, mas ainda hoje eles esperam o Messias prometido, e essa espera já tinha acontecido, já acontecia naquela época, e Mateus mostra então, ele veio, não adianta, não precisa mais esperar, nós podemos participar desse reino. Mateus 4, 12 até o versículo 22 diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então ele, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amém. Senhor, nós te louvamos essa noite e te bendizemos, porque Tu és o Senhor de todas as coisas. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Deus, nós somos o Teu povo e nós te rogamos, Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que possamos ouvir a Tua voz, que possamos sair daqui transformados pelo Teu Santo Espírito através da mensagem da Tua palavra. Que possamos de fato entender aquilo que o Senhor requer de nós, o que o Senhor quer que nós creiamos, o que o Senhor requer, que o Senhor quer que nós mudemos na nossa vida. O Senhor tem misericórdia de nós, e tem misericórdia também do Teu servo, que estará ministrando a Tua palavra. Que o Senhor use para a glória do Teu santo nome apenas. Que o Senhor nos faça lembrar de tudo aquilo que Ele preparou, tudo aquilo que Ele estudou, e que possamos ouvir mais uma vez a Tua voz. Que possamos sair daqui transformados. Em nome de Jesus, que nós rogamos e te pedimos. Amém. Meus irmãos, como eu disse, o Evangelho de Mateus, ele tem uma grande preocupação em mostrar que Jesus Cristo é o Messias prometido. Mas não é essa a única mensagem. Nós já vimos isso em vários textos que nós já estudamos de Mateus 1, 2, 3, até uma parte do capítulo 4. Nós já vimos que esse não é o único propósito, essa não é a única mensagem de Mateus. Juntamente com a mensagem de quem é Jesus, Mateus também mostra que Deus exige algumas coisas de nós. Deus quer que nós mudemos algumas coisas, e nós já vimos algumas delas.
E Mateus ele tem uma grande preocupação em mostrar que Jesus Cristo é o rei, de fato ele já reina, e para fazer parte desse reino não é tão simples assim. Não é simplesmente bater no peito e dizer eu sou crente, olha eu conheço Jesus e pronto, agora eu vou para o céu. Para fazer parte do reino dos céus, o qual Jesus Cristo é o grande rei, nós precisamos de algumas coisas. Nós precisamos de algumas transformações. Nós precisamos mudar algumas coisas na nossa vida que não agradam a Deus. E de fato, o grande sermão do monte, em Mateus 5, 6 e 7, é uma dessas mensagens de como fazer parte desse reino dos céus. Mas aqui no capítulo 4 nós vemos o início do ministério de Jesus. E o início do ministério de Jesus é exatamente esse chamado para a mudança, chamado para fazer parte do reino dos céus. E aí está a grande questão: será que de fato eu faço já parte desse reino dos céus? Ou, como nós vimos semana passada e semana retrasada, nós estamos brincando de ser crentes? Será que eu já faço parte desse reino dos céus? Será que eu já faço parte desse reino o qual Jesus Cristo é o grande rei? Capítulo 4, principalmente a partir do versículo 12, e alguns falam que o capítulo deveria começar aqui, na verdade, porque é o início do ministério de Jesus Cristo. Até então, até o versículo 11, nós temos a preparação, nós temos o nascimento de Jesus, como Jesus Cristo veio ao mundo, nós temos a preparação do caminho de Jesus feito por João Batista, nós vimos o batismo de Jesus, nós vemos a tentação de Jesus, e no versículo 12 começa então o ministério. É aqui que de fato Jesus Cristo começa o seu ministério aqui na terra, e Mateus começa a mostrar que ele vem para fazer o seu ministério na Galileia. Tudo acontece na Galileia. E algo que nós vemos tanto em Mateus quanto em Lucas e Marcos é que Galileia se torna o grande centro do ministério de Jesus. É onde ele vai passar a maior parte do seu ministério, quase uns 3 anos lá. Ele vai só no final da sua vida em Jerusalém. Ele não vai para Jerusalém logo de cara. Ele só vai no final dos seus últimos dias aqui na terra. Ele vai lá para Jerusalém. Mas durante os 3 anos, praticamente todo lá na Galileia. E há 2 coisas aqui que eu gostaria de destacar. Primeiro, por que Jesus Cristo foi para a Galileia e o que ele fez na Galileia. As 2 coisas aqui que nos faz nos salta a pergunta, né? Por que ele foi para lá? Por que para Galileia? Por que ele foi direto para Jerusalém? Afinal de contas, Jerusalém era o centro de Israel. Jerusalém era onde estavam os principais líderes de Israel. Jerusalém era onde estavam os líderes políticos e os líderes religiosos, mas era onde estava o templo de Jerusalém. O templo de Israel estava lá em Jerusalém. Era mais fácil de influenciar as pessoas. Era onde estavam as maiores influências da época. Por que Galileia? Por que ele vai para lá? Por que ele vai para Cafarnaum? Não vai para Jerusalém? E segunda coisa, como eu disse, é o que é que ele fez lá. Primeiro vamos lá, versículo 12 até o versículo 17, fala o porquê que ele vai para lá. Versículo 12 fala que ele ouviu que João Batista tinha sido preso e ele retirou-se para a Galileia. Algumas coisas aqui que nós podemos levantar. E não é errado nós pensarmos assim. João Batista ele tinha sido preso, e se você quiser saber um pouquinho mais da história, você abre lá em João e nos outros evangelistas, vocês vão ver lá que João Batista ele pregava contra a liderança política de Roma, que governava lá em Jerusalém. Por isso eles ficaram com muita raiva e eles pediram a cabeça de João Batista. Mas antes de pedir a cabeça, João Batista ficou um longo tempo preso por causa da sua mensagem, principalmente contra Herodias. João Batista ele pegou bastante pesado com eles. Olha, vocês estão praticando incesto, isso é pecado contra Deus, vocês não deveriam fazer essas coisas. A mensagem de João Batista não era nem um pouco agradável. Os fariseus e os saduceus, quando foram ser batizados, João Batista olha para eles e recusa o batismo deles, porque afinal de contas eles estavam indo lá só para se aparecer, só para ter um destaque. E olha para eles e diz: vocês são raça de víboras. Em outras palavras, víbora, e tem que lembrar que era a serpente, né? Filho da serpente. João Batista está chamando o povo, os saduceus e fariseus, filhos nada mais do que Satanás. Ele
ele apontava mesmo o erro do povo, ele não pegava leve, por isso ele é preso. Automaticamente nós imaginamos que já começava algum tipo de conversa em Nazaré para aprender também Jesus, porque afinal de contas Jesus Cristo era o sucessor de João Batista. Quando João Batista falava, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse que vocês devem ouvir, é esse que vocês devem seguir. Alguns discípulos de João Batista já tinham deixado de seguir João para seguir Jesus. Então Jesus começou a crescer, a fama dele começou a crescer, e era natural que algumas pessoas já começassem a olhar para Jesus, tentando também prendê-lo. Não quer dizer que Jesus Cristo estava com medo, afinal de contas, Jesus Cristo não tinha medo da prisão, nem tinha medo da morte. Jesus Cristo teria que morrer uma hora ou outra, e ele sabia disso. A questão é que não era o tempo ainda de ser preso, não era ainda o tempo ainda da sua morte. Então esse pode ser um dos grandes motivos para Jesus Cristo ter saído de Nazaré para ir para Galileia. Esse é um dos motivos, não é o principal. O segundo motivo também é porque Galileia era um ponto estratégico, era praticamente um ponto onde ele conversava com comerciantes, era um ponto onde ele podia passear com mais facilidade para vários outros lugares, para aquela região da Galileia. Cafarnaum ficava numa dessas regiões da Galileia e ficava fácil de transitar de um lado para o outro. Esse era um outro motivo. Era lá que Jesus Cristo vai encontrar os seus discípulos. Nós vamos ver isso, versículos 18 a 22. É lá que ele vai encontrar os seus discípulos. Era um povo mais simples, e nós precisamos lembrar que Jesus Cristo veio para os simples e não veio para os nobres de nascimento, mas veio para pessoas simples. Mas ainda não é o principal motivo. O principal motivo está lá no versículo 14. Por que Jesus Cristo foi para Galileia? Versículo 14 diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Meus irmãos, Jesus Cristo não veio por acaso para Galileia. Jesus Cristo não veio baseado nas circunstâncias externas, mas ele veio porque já estava determinado que Jesus deveria ir lá. Jesus Cristo veio para cumprir a vontade do Pai. Inclusive, William Hendrickson vai dizer que um dos grandes temas de Mateus é exatamente esse: o que me deste para fazer. Jesus Cristo veio para cumprir a palavra do Senhor. Lá em Mateus 5, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, Jesus Cristo vai dizer isso. Versículo 17 e 18 diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus Cristo não veio simplesmente para fazer a sua própria vontade. Jesus Cristo veio para fazer a vontade do Pai. Agora, tem algumas coisas interessantes aqui. Mateus mostra que Jesus Cristo nasceu em Belém, porque já tinha sido escrito que deveria ser em Belém. Jesus Cristo ele vai para o Egito, porque Deus já tinha dito que Jesus iria para o Egito. Jesus Cristo volta para Nazaré, volta para Israel, vai morar em Nazaré, porque Deus já tinha dito que Jesus Cristo moraria em Nazaré. Jesus Cristo agora vai para Cafarnaum, para Galileia, porque Deus já tinha dito que Jesus Cristo deveria ir para Galileia. Desde o seu nascimento até o início do seu ministério, e nós vamos ver isso mais para frente, que até no dia da sua morte, a maneira como foi a sua morte, já tinha sido prescrito. Deus já tinha dito 400 ou 700 anos, de 400 a 700 anos, antes de Jesus Cristo nascer. Todos os dias de Jesus Cristo já estavam determinados. E Jesus Cristo não veio por um acidente. Olha, ele nasceu em Belém por acaso. Nasceu em Belém por quê? Não sei, aconteceu. Não, já estava escrito, já estava determinado. E aqui nós começamos a perceber um ensino muito grande, Mateus, que nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Eu acho interessante isso, porque uma vez eu estava conversando com um professor de teologia, e ele disse assim que ele era adepto a uma forma de pensar a teologia bem estranha, bem esquisita. Ele dizia assim que Deus não determina o futuro. Deus não escreve a história, Deus não tem a história nas suas mãos, Ele não direciona a história. E pior, Deus não conhece também o futuro. Imagina só, Deus não escreve, Deus não caminha, e Deus também nem conhece a história.
eu achei meio estranho aquilo, eu falei assim, pera lá, nada, Deus não conhece nada do futuro. Ele falou assim, não conhece nada, como que ele pode conhecer? E quanto a Jesus? Ah, não, daí é uma exceção. Eu fico imaginando, daí acaba a conversa, né? Porque se Deus já conhecia exatamente cada passo de Jesus Cristo, Deus já conhecia, já sabia qual que seria, até onde Jesus Cristo ia nascer, onde ele ia fugir, para onde ele ia voltar, para onde ele ia começar o seu ministério, aonde ele ia morrer. Como é que nós podemos dizer que Deus não conhece o futuro? Hoje pela manhã nós estamos falando sobre ansiedade. E um dos grandes problemas da ansiedade é exatamente esse temor sobre o futuro. E como vencer a ansiedade? Uma das maneiras de vencer a ansiedade é exatamente saber que Deus controla a história. Deus é o dono da história. Nada foge do seu controle. Se acontece algo é porque Deus quis que fosse assim. Meus irmãos, eu fico imaginando como é ser crente sabendo que, ou imaginando que Deus não tem controle de nada. E daí por que orar? Porque como confiar em Deus que não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos? Que não sabe, que Deus não pode controlar o que vai acontecer em 10 minutos? Eu acho estranho isso, porque torna, além de um Deus fraco, mas torna-nos, fica difícil acreditar ou aceitar aquilo que Pedro vai dizer, lancemos sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Como é que eu posso lançar a nossa ansiedade sobre alguém que não tem controle sobre nada? Ou que não sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Mas é exatamente por isso que nós podemos confiar em Deus. Porque Deus sabe. Deus não só sabe, mas Ele controla. Meus irmãos, olha, se existe uma confiança que nós podemos ter, se existe uma certeza que nós podemos ter no meio da tribulação, é que Deus tem um propósito para tudo que acontece conosco. Não existe uma folha que caia da árvore sem que Deus não tenha permitido que ela caísse. Abraham Kuyper vai dizer que não existe nenhum centímetro, nenhum milímetro na face da terra que Deus não possa dizer isso é meu. E se isso é meu, eu controlo, eu mando e nada foge do meu controle. Meus irmãos, muitas vezes nós passamos por momentos difíceis. A gente fica desesperado, o que eu faço? Exatamente o que nós podemos fazer é lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Deus controla a história. O que aconteceu com Jesus, esse é um dos propósitos de Marcos também vai mostrar por que aconteceu o que aconteceu com Jesus. Por que as pessoas odiaram Jesus Cristo? Por que Jesus Cristo foi rejeitado? Por que Jesus Cristo teve que fugir para o Egito? Exatamente porque foi assim que Deus quis. Nós somos aceitados. Graças a Deus, nós confiamos em Deus que controla todas as coisas. Esse é o motivo. Esse é o grande motivo porque Jesus Cristo foi para Galileia. Porque dá para se cumprir isso de Faradim, por intermédio do profeta. Segunda coisa que nós precisamos olhar também para esse texto é o que Jesus Cristo foi fazer lá. Se ele foi iniciar seu ministério lá na Galileia, o que é que ele fez lá na Galileia? A primeira coisa, na verdade são duas coisas principais. Jesus Cristo foi pregar e chamar. Mas olha só, versículo 15 vai falar que ele veio trazer luz. Versículo 15 e 16. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Foi o texto que nós vemos da liturgia, não é? Jesus Cristo veio realmente trazer essa luz para o povo que andava em trevas. Algumas coisas interessantes aqui sobre essa questão de Jesus Cristo ser luz, porque nós temos uma impressão, às vezes, errada, ou esquecemos uma parte muito importante do que é ser luz. Quando nós falamos que Jesus Cristo é a luz, nós imaginamos, para fazer um paralelo, principalmente com o Salmo 119, que vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a luz serve para iluminar os meus passos, a luz serve para mostrar o caminho. Jesus Cristo veio fazer isso? Veio, de fato. Jesus Cristo veio trazer luz e mostrar o caminho. Só que não só isso. Luz também serve para mostrar os erros. Um exemplo. Eu sei que algumas vão ter essa experiência hoje ainda. Principalmente você é mais mulher, né? Chega em casa, aquela casa está aquela bagunça. Né? Você olha de um lado, tem roupa
ou do marido, ou das crianças, né? O marido também faz bagunça. Jogada para o lado, sapato, sujeira, você olha em cima da televisão, aquele pó, aquela bagunça, e você fica desesperado, você olha para a cozinha, você vê aquela louça toda para lavar. Eu tenho uma solução para você. Apaga a luz, você não vai ver mais bagunça nenhuma. É simples, não é? Quando nós andamos em trevas, nós não vemos os defeitos, nós não vemos os problemas. Jesus Cristo veio para trazer a luz. Jesus Cristo veio para mostrar os erros. Jesus Cristo veio para apontar os defeitos e os nossos pecados. E é por isso que a mensagem de Jesus não é nem um pouco agradável. Olha só, ele não vai pregar a mensagem dizendo: olha, eu vou só mostrar o caminho. Não vou apontar o erro de ninguém. Versículo 17. Como que Jesus Cristo mostrou o erro? Como que Jesus Cristo foi luz entre os gentios, entre os povos de Israel? Versículo 17 vai dizer: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Parece interessante, não é? Se Jesus Cristo veio para ser luz só para mostrar o caminho, por que a sua mensagem consistia principalmente em arrependimento? Se nós lembrarmos da pregação de Mateus 3, a mensagem de João Batista, nós vamos lembrar que João Batista ele pregava exatamente sobre isso. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista encerra o seu ministério. E é por isso que Deus permite que João Batista seja preso, porque afinal de contas, João Batista já tinha feito o que precisava fazer, ele já preparou o caminho do Senhor, e Jesus Cristo já estava pronto, já tinha sido tentado, já tinha sido batizado, agora ele já estava na Galileia, ele podia começar o seu ministério. João Batista é preso, e Jesus Cristo vai começar então com uma mensagem, nem um pouco diferente. A mensagem é a mesma: arrependei-vos. E eu acho interessante isso, porque quando nós vimos lá em Isaías 55, a mensagem é exatamente essa, não é? Converta-se e o seu mau caminho, se arrependa, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é rico em perdoar. A mensagem não é nova, a mensagem não é algo extraordinariamente novo. Olha, vocês nunca ouviram isso. É uma mensagem antiga, desde Moisés, desde Abraão, a mensagem é de arrependimento. Agora nós precisamos entender o que significa arrependimento, que é um dos grandes erros nossos. Porque nós muitas vezes falamos de arrependimento e nós imaginamos que arrependimento é remorso. E arrependimento bíblico não tem nada a ver com remorso. Olha só. Remorso, como nós muitas vezes confundimos arrependimento com remorso, é aquela coisa de nós fazermos alguma coisa errada e depois a gente, poxa vida, se eu soubesse, eu teria feito isso. Se eu soubesse o resultado, eu não teria feito. Isso é remorso. Ou então aquela tristeza, mas aquela tristeza meio disfarçada com fazer o quê, né? Isso é apenas remorso, não é arrependimento. Arrependimento bíblico é aquilo que muitas vezes vai aparecer no Antigo Testamento, principalmente Joel vai falar bastante sobre isso, de conversão, de voltar-se para o Senhor. O que você está fazendo até agora? Estou fazendo isso. Muito bem. Largue isso e volte para Deus. Largue o que você está fazendo de errado e olhe para Deus. Isso é arrependimento. Ficar simplesmente triste por estar fazendo determinadas coisas que não agradam a Deus, mas continuar no erro não é arrependimento. Uma vez, uma história que eu ouvi recentemente de um pastor que começou a fazer discipulado com uma família, principalmente com uma mulher. O marido não estava tão interessado assim, mas ele ouvia de vez em quando. E o pastor fazendo discipulado com ela, acompanhando, pregando. Daí chegou um momento sobre mudança de vida. A mulher falou assim: olha, eu quero realmente ser salvo, eu quero realmente fazer parte da igreja, mas eu quero saber uma coisa. Você sabe que a minha situação com meu marido não está certa. Você sabe que a minha situação com meu marido está meio torta, né? A gente não é casado, a gente vive assim, a gente não está vivendo corretamente. Eu tenho que acertar isso? Daí o pastor falou: tenho. Então não precisa nem vir mais, porque eu não quero fazer parte da igreja. Meus irmãos, eu fico preocupado, porque muitas vezes é disso que nós falamos de conversão.
É assim que nós imaginamos. Você quer ser crente? Quero. O que eu tenho que fazer? É simples. Faça uma oraçãozinha dizendo: Senhor, entra no meu coração, e acabou. Quantas e quantas vezes eu já ouvi pregações e apelos e pregações evangelísticas e falando: olha, é só aceitar Jesus no seu coração, e esquece de uma coisa principal, que é arrependimento. Inclusive, um dos grandes livros, um dos livros mais vendidos no meio evangélico, chamado Uma Vida com Propósito, ele caminha por esse lado. Olha, você quer ser transformado, você quer ser mudado, é simples. Faça uma oração pedindo para que Jesus entre no seu coração, escreva atrás da Bíblia, conta para alguém: muito bem, seja bem-vindo. Em momento nenhum ele fala de arrependimento. E para conversão, e aí que está o grande ponto, o versículo 17 vai falar: arrependei-vos porque está próximo do reino do céu. Se você quiser entrar no reino do céu, você precisa de arrependimento. Se você quiser fazer parte do reino dos céus, você precisa abandonar o pecado e olhar para Cristo. Lembra do jovem rico que chegou para Jesus e disse: mestre, eu quero ser salvo, o que eu faço? E Jesus olha para ele e diz: é simples. Você observa os mandamentos? Observa. Muito bem. Você tem um ídolo no seu coração, não tem? Que é o dinheiro. Vende tudo que você tem e me segue. Daí não. Até aqui eu até vou, mas eu tenho que abandonar todos os meus pecados. Eu tenho que largar tudo aquilo que está errado. Eu não posso ficar nem com um pecadinho. Não, se você quiser entrar no reino dos céus, você precisa abandonar a sua vida de pecado. Meus irmãos, eu creio que grande parte, eu falo isso com uma certa tristeza, grande parte dos crentes hoje em dia nunca experimentaram a conversão verdadeira. Simplesmente fizeram aquela oração: Senhor, entra no meu coração, mas nunca foram explicar, nunca foi falado para ele: olha, você precisa se arrepender dos seus pecados. É interessante, né? Olha só, Jesus Cristo não fala em momento nenhum, pelo menos nesse pequeno resumo, Jesus Cristo não fala: olha, eu preciso de você. Olha, deixa eu entrar no seu coração, por favor. Olha, eu estou implorando, você quer que eu ajoelhe por você? Normalmente esse é um grande problema. Nós muitas vezes evangelizamos assim, não é? Olha, Jesus te ama. Jesus me ama, que bom, então não precisa nem ir para a igreja, né? Jesus já me ama? Tá bom. Jesus te ama, olha, Jesus precisa de você. Não é assim que nós devemos pregar o Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, devemos pregar o Evangelho de Jesus. Olha, você é pecador, você precisa de Jesus. E se você não se arrepender, você vai para o inferno. Se você quiser entrar no reino do céu, você precisa abandonar os seus pecados. Você precisa abandonar toda essa vida que não condiz com a palavra de Deus, e você precisa olhar para Cristo. Isso é conversão. Isso é arrependimento. Sermão do Monte, o Sermão do Monte inteiro, nós vamos ver Jesus Cristo mostrando que para entrar no reino dos céus não é tão simples assim. Não é tão fácil. Não é simplesmente você bater no peito, escrever atrás da Bíblia: homem convertido dia tal, e muito bem, você vai entrar no reino dos céus. Se você olhar lá no principalmente capítulo 7, versículo 21, vai dizer assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E antes disso tem a ilustração da porta estreita e da porta larga. Tem muita gente indo pela porta larga pensando que está indo para o céu. Tem muita gente indo pela porta larga achando que entrou pela porta estreita. Meus irmãos, e é isso que nós estamos tomando cuidado. E a pergunta que eu faço para você é a mesma que Paulo faz em 2 Coríntios: examinai a vós mesmos se estáis firmes na fé, se é que vocês já não estão reprovados por Deus. Você é crente de verdade? Você é crente verdadeiro? Então examine. Veja o que está errado na sua vida. Se você tem uma vida constante de pecado, meu irmão, minha irmã, tem um alerta muito grande para você. Acende a sirene aí vermelha de emergência, porque você está caminhando para o inferno. Se você tem dificuldade para largar certos pecados, cuidado. Nós muitas vezes somos que nem macaco, né? Deixa eu explicar bem o que eu quero dizer com isso. Eu não sei de vocês, quantos de vocês sabem como se caça macaco. Não é muito difícil. Você pega uma vasilha com uma boca pequena, coloca uma banana lá dentro. Por favor, não vamos tentar ficar caçando macaco assim, tá?
Você coloca uma banana lá dentro e deixa lá. Ele vai vir, vai olhar a banana, vai pegar a banana lá dentro e quando ele com a mão fecha, então ele fica de tirar do pote, né? E ele fica desesperado, mas ele não larga a banana, tá lá. E daí chega o caçador para prender o macaco. O macaco está vendo o perigo, ele vai tentar fugir, mas ele não larga aquela banana. Ele vai ser preso, ele vai ser pego pelo caçador, mas ele não larga a banana. E muitas vezes nós somos assim. Nós estamos vendo que nós estamos indo para o inferno, nós estamos sendo condenados por Deus, mas nós não largamos o nosso pecado. Tome cuidado, meus irmãos. Tome muito cuidado. Porque nós temos esse hábito muito errado de amar mais as coisas desse mundo, amarmos certos pecados e achar que não tem problema nenhum. Porque afinal de contas, qual é o problema, né? Esses dias mesmo eu vi, dezembro, casou-se duas pastoras. Duas mulheres casaram-se na igreja, dizem que são pastores. Parece uma coisa bonita, não é? Coisa legal. Esses dias apareceu um cantor evangélico no meio da televisão e o pessoal brincando de servir a ceia. Eu não sei o que aconteceu no resto, mas eu só vi um clipe mostrando lá o cantor evangélico numa novela, cantando e dançando, e o pessoal brincando com a marcha da ceia. Olha só que legal. Você acredita assim hoje? Muitos no último dia vão dizer: Senhor, ainda não fizemos isso, ainda não fizemos aquilo. O Senhor vai olhar e vai dizer: apartai-vos que não fomos por isso. Versículo 18 a 22 que nós temos é exatamente o chamado. Aqui nós temos 4 discípulos. 4 discípulos são chamados. Os outros são chamados mais para frente, mas aqui nós temos Simão Pedro, André, depois Tiago e João. Versículo 18 e 21. Agora, olha só como Jesus Cristo chama esses discípulos. Versículo 19: e disse-lhes: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Depois no versículo 21 fala de Tiago e João, lá no finalzinho, e os chamou. Jesus Cristo está lá no meio da Galileia, e Galileia era, nós temos que lembrar, conforme o próprio texto vai dizer, era uma região perto do mar, e lá tinha os pescadores. Tiago, João, Pedro e André viviam disso, viviam da pesca. E Jesus Cristo caminhando, aqueles 4 homens já tinham ouvido falar de Jesus, já tinham ouvido Jesus várias vezes. Jesus Cristo chega perto deles e fala: venha, me segue e vamos, larga tudo que você tem aí e vamos caminhar. E o mais interessante é que eles largam tudo. Eles largam o trabalho, largam o pai, largam a família, largam tudo que eles tinham e começam a seguir Jesus. Um detalhe interessante aqui, tem que tomar muito cuidado. O texto não está dizendo que nós precisamos, agora, a partir da manhã, peça demissão do seu emprego, saia das suas casas e comece a andar por aí. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando de prioridades. Qual era a prioridade? É claro que eles continuavam com o relacionamento entre sua família. É claro que eles continuaram com o trabalho de pesca. Inclusive nós vamos ver os discípulos pescando outras vezes. É claro que eles não abandonaram completamente, eles nunca mais pegaram uma rede. É claro que eles não fizeram isso. A questão é que aquilo não se tornou mais prioridade. Inclusive a função deles não era mais essa. Eles não eram mais pescadores de peixes, agora eles eram pescadores de homens. A função, a prioridade, aquilo que eles eram agora tinha mudado. Eu acho isso interessante porque é exatamente isso, é o reflexo da conversão. Nós éramos uma coisa antes da nossa conversão. Quando Deus nos chama, nós vamos após Ele, nós mudamos aquilo que nós somos. Nós não temos as mesmas práticas, as nossas prioridades são outras. A nossa prioridade não deve ser o trabalho, a nossa prioridade não deve ser a família, a nossa prioridade não deve ser a nossa casa, a prioridade não deve ser os nossos bens, não deve ser nada, a prioridade deve ser Jesus Cristo e só. E é triste, meus irmãos, porque muitas vezes nós não entendemos isso e a nossa mente gira em torno do trabalho, a nossa mente gira em torno da faculdade, a nossa mente gira em torno de relacionamentos, a nossa mente gira em torno de várias coisas, da nossa família, menos de Cristo. Cristo não é o centro. E aí que está o grande ponto aqui do chamado de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chama, nós precisamos avaliar as nossas prioridades. Quem é o centro? Jesus Cristo não chama para ficar divididos. E é por isso que Mateus
lá no capítulo 6, abram lá, versículo 24, Deus não divide a sua glória, Deus não divide a sua atenção com outra coisa qualquer. Ou é Ele, ou não é nada. Versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Meus irmãos, o que é que gira ao nosso redor? O que é que nós acordamos pensando? O que é que nós vivemos o dia inteiro pensando? O que é que nós nos preocupamos demais? O que é que gira? O que é o centro dos nossos pensamentos? Se não é Deus, se não é Cristo, alguma coisa está muito errada na nossa vida. Cristo deve ser o centro. O que é que te agrada? O que é que te faz feliz? O que é que te dá paz? O que é que te dá sossego? O que é que você gosta de falar? Eu gosto de falar de futebol. Gosto de falar de futebol. Começou a falar de futebol, comigo mesmo. Muito bem, vamos falar de Cristo? Agora. Vamos falar de outra coisa. Eu gosto de falar de programas de televisão. Vamos falar disso. Vamos falar de Jesus? Eu acho interessante que muitos crentes conhecem o elenco inteiro das novelas, conhecem o elenco inteiro de alguns filmes, de alguns programas de televisão, conhecem o nome de tudo de artista, de ator, de cantor que vive por aí. As crianças conhecem o desenho e o nome de todos os personagens que aparecem na televisão. E daí você faz a pergunta: você conhece Asa? É um rei. Não. Você já ouviu falar de Epafrodito? Não. Você já ouviu falar de Tito? Não. Mas olha, eu sei escalar o nome de todos os jogadores do meu time. Eu sei o nome de todos os personagens da novela. Eu sei o nome de todos os personagens do desenho e tal. Mas eu não conheço nada sobre Cristo. Mas, irmãos, como é triste quando nós colocamos algo em primeiro lugar e Cristo não é a prioridade. Tem um hino do Arauto do Reino que vai dizer que se ele não for o primeiro, então ele não é mais nada. Ele é uma ilusão para você. Ou ele é o primeiro na sua vida, ou ele é o centro. Ou você busca ele em primeiro lugar, ou ele não é nada na sua vida. Ou ele é o centro, ou ele não é o seu Senhor. Ele não é o seu Deus. Eu gostaria de encerrar para nós. A pergunta que eu gostaria que nós saíssemos daqui, olhando para a ceia, olhando para aquele que morreu por nós, para aquele que demonstrou seu amor entregando a sua própria vida por nós, olhando para a ceia, eu gostaria que nós saíssemos daqui com a seguinte pergunta: quem é o Senhor da nossa vida? Quem é o nosso Senhor? Qual é a nossa prioridade? Deus abençoe.